Olá, olá, olá! Vamos começando mais um episódio aqui do nosso Microscópio, o programa onde a gente conversa sobre ciência aí com cientistas, comunicadores de ciência, e hoje nós temos uma entrevista aqui super especial. Vamos conversar com Ernst Götz, que é cientista aí da área de genética, mas também é agricultor. Vamos falar aí sobre agricultura sintrópica, sistemas agroflorestais. Vai ser uma conversa super interessante aqui. Sem mais delongas, vou trazer o Ernst aqui para a nossa tela. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ernst, eu queria começar perguntando para você uma coisinha. A gente vai falar aqui sobre a tal da agricultura sintrópica. Você podia me explicar exatamente o que é, explicar para o nosso público o que é essa forma de agricultura e o que tem de diferente nela em relação à agricultura que normalmente é praticada, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, né? Monocultura e tal. Eu optei por esse termo uns 10 anos atrás, ou agora já são 12 anos atrás, que eu estava fazendo um trabalho na fazenda da Toca, no estado de São Paulo, e aí tivemos num lugar, numa terra que foi devolvido pela firma de cana, contratante de cana, como não apto para, seja, improdutivo. Aí eles devolveram, seja, pediram de poder ser rescisão do contrato e negociaram por uma compensação. Tá, então o Pedro, o senhor Pedro Nis, ele me perguntou depois, Ernesto, o que você iria fazer aqui? Eu falei, veja, Pedro, essa é a melhor terra que você tem. Isso, dois motivos. Por um lado, para sacaneá-lo, porque ele tinha naquele tempo uns 1.400 hectares de terra de cultura, ou seja, com cuspido de material do vulcão, seja, em cima, e é uma terra muito, muito abençoada. E ele tinha uma partezinha na parte baixa, típica para aquela região, que foi lavada durante os milhares de anos, e meio milhão de anos, e apareceu a areia branca. Tá. Então, naquele lugar, eu falei, veja, ele me perguntou, você quer se dedicar para aquilo? Então, eu falei, sim, eu vou plantar brisanta. Brisanta é uma braquiária. E plantar aquilo junto com um pouquinho de guandu, ver Braquiária seria se ela então um tipo produz. de capim, né? Um tipo de É isso capim. mesmo, seja o capim odiado por ser um exótico. Uhum. E aquilo não me custou muito, custou menos do que a indenização que ela recebeu. Um ano mais tarde, nós começamos a plantar eucalipto e com muito pouco de adubo, mas com o capim que cresceu, seja, matéria orgânica do capim que cresceu, e plantando eucalipto entre 3, 4 a 5 metros um do outro, e parcialmente fila tripla de 3,5 por 3 filas e depois 12 metros no meio. Sem eucalipto para pasto. Tá. No primeiro lote que eu plantei, foi outono, e seja, nós plantamos aquele capim na primavera, e no primeiro lote que nós plantamos foi outono. Já fim de abril, início de maio, plantamos eucalipto, e naquele eucalipto, sem irrigação, tem que saber que em Terrapina, maio, junho, julho, agosto, setembro, já muito pouco ou nada. Mas com a matéria orgânica que deu da brisanta, seja do capim, que foi imensa, ele ficou mais que 1 metro de altura, muito denso. Então, aí plantamos eucalipto no meio e fizemos teste com diferentes tratamentos, um de biodinâmica, um com o quitiocado e um no meio tratamento. Chegamos à conclusão que não há diferença nenhuma, seja se dar algum produto ou não.
na primavera, na próxima primavera, o eucalipto estava com o que ela conseguiu no inverno, 1 metro a 2 metros de altura, e plantamos banana no meio dela. Bananeira, banana prata, antiga. Foi naquele lote, foi 4 metros fila por fila, e o eucalipto foi 1,5 por 1,5. Então, entre cada segundo eucalipto, plantamos a banana. Tem que agregar, nós plantamos além do eucalipto ainda a Cassia Manchum, eucalipto no duplo, na densidade de monocultivo, e a Cassia Manchum na densidade de monocultivo. No próximo inverno, na próxima época seca, 8 meses depois, agosto, no meio da época seca, o capim sem eucalipto marrom, típico para época seca, seja em lugares com época seca acentuada, e nos lugares com eucalipto, só com eucalipto, ele estava mais ou menos, seja, mas o eucalipto plantado na primavera, outro no outono de novo, e no bloco com eucalipto, banana prata, e a Cassia Manchum e o eucalipto no outono, destopado a 5 metros de altura, deixando só uns poucos galhos no alto, assim mais ou menos uns 5 ou 7% que ele tinha, triturado a matéria, ou seja, triturado, se metido em cima das linhas e roçando o capim, até na época seca ele cresceu ainda. Aí em agosto, aquela bananeira, sem adubo adicional, ela estava muito bonita. Entre 8 a 12 folhas verdes e começando a florir. Seja, um após o outro, sem irrigação. E a bananeira que foi plantada sem eucalipto, no mesmo tempo, também naquela primavera, seja, 8 meses antes, ela morreu porque não tinha eucalipto dentro. Seja, minha interpretação. Tá, então, aí eu tive uma visita de ecólogos, 3 bem famosos no mundo, e aí eu falei a elas, veja, se nós conseguíssemos fazer uma agricultura, seja adquirir do reino vegetal e animal o que a gente necessita para saciar as nossas demandas do nosso metabolismo no dia a dia, enquanto comida, enquanto lenha, enquanto material de construção, e ainda, acima de tudo, sem aporte de adubo de fora e sem irrigação, a gente pode falar que a gente está fazendo uma agricultura sintrópica. O termo sintropia vem do grego antigo, ele é o contrário, ou seja, oposto à entropia. Entropia se usa na física para descrever processos que vão de formas complexas, como chama? Para o caos, em direção ao caos. E deixando, como chama, energia no entorno, ou seja, emitindo energia para o entorno. Isso é entropia, ou seja, transformando-se em formas menos complexas. E sintropia é o contrário. Se parte de formas menos complexas, ela concentra e complexifica a energia do seu entorno, esfria aquele entorno e resulta em formas mais complexas. Então, isso é entropia. Aí o Felipe Passini e a Diana Andrade fizeram um filme que foi mostrado no COP de Paris, acho que foi 15 ou 16, 2015 ou 16, e aquele fez furor. E aí, 15 dias depois de meter aquele filme no ar, aquele filme no ar, tinha só no Brasil mais que 60 ofertas para workshop e cursos em agricultura sintrópica, e ou melhor, ele ofereceu um curso para a produção de cerveja sintrópica. Com outras palavras, o termo foi adotado e se transformou numa onda. Então, se perdeu por completo o sentido dele, seja, o que eu vejo hoje em dia não é tudo diferente da agricultura sintrópica, o que a maioria, grande maioria das pessoas fazem, e o que está sendo oferecido. Mas
quando muda, disse o Bertolt Brecht uma vez, no século passado, e se for moda, para se martelar as unhas azul, todo mundo iria fazer. Tá. Então, aí, lamentavelmente, a gente usa a língua, ou seja, submete a língua ao mesmo processo que a gente submete todo o nosso entorno a uma entropia, seja a uma degradação e como chama? Inflação, a uma inflação Uhum. de valor até chegar como aquele famoso sustentável que foi criado na década de 70, Sim. 80. Hoje em dia tudo é sustentável. E a firma mais sustentável do planeta é, sem dúvida, a Bayer. A Bayer Monsanto, né? É. É, Ernst, deixa eu perguntar uma coisinha para você. A sua ideia aí, a descrição que você deu foi bem detalhada, como é que você começou com uma coisa simples, com o capim, e daí entra o eucalipto, entra a cássia, entra a bananeira, etc. E isso vai complexificando. Da onde que veio a ideia de fazer isso? Porque é algo completamente diferente da agricultura em monocultura, né? Que é o que normalmente se faz. Da onde que veio a ideia para fazer isso? A ideia é só observar a vida do planeta e tentar fazer o que a vida faz. Isso estou fazendo desde 50 anos agora e em mais variados ecossistemas em todos os lugares. A minha meta é de criar agroecossistemas parecidos na sua dinâmica, no seu modo de funcionar e no seu estruturamento aos ecossistemas naturais e originais dos locais onde intervenham. Pense que todos os desertos do planeta, que são 30%, entretanto, um pouco mais, foram criados pelo homem nos últimos 6.000 anos. E a grande maioria deles nos últimos 70 anos, ou seja, aumentaram muito os desertos nos últimos 70 anos, e nos perdemos nos últimos 70 anos com a aplicação dos princípios da Revolução Verde. Perdemos uns 83% da terra fértil no planeta inteiro, das terras cultivadas. Com outras palavras, a gente trabalha contra a natureza e eu decidi de trabalhar junto com a natureza e ficando sempre em todos os trabalhos que eu faço, ver o que a natureza faz e deixar testemunho para ver, faço melhor ou faço menos bem. De fato, aí a gente teria que fazer melhor, sem o uso como chama, de grandes recursos trazidos de fora. Com outras palavras, a forma de agricultura que eu tenho é um modo de trabalhar em que o maior recurso que a gente precisa para alta produtividade e boa qualidade, de recurso externo, é o saber. Saber é algo que o ser humano arrogantemente se deu, que ele se chama Homo sapiens sapiens. Só que Uhum. ele se Homo comporta como sapiens. Homo ignorans e destructor. Uhum. Você falou que você já veio aqui para mim antes da gente entrar na nossa conversa. Você falou que você já está há muito tempo aqui no Brasil. Quando que você veio da Suíça, né? Quando que você veio para o Brasil e por que que você fez essa escolha? Bom, pode ser destino. Destino. Era destino, sim. Para mim, o Brasil era, contrasta aos meus contemporâneos, era o país do sonho, não? Para os meus contemporâneos eram Estados Unidos e Canadá. Para mim era o Brasil. E depois de 76, eu fui a primeira vez para o Brasil, voltei. O Brasil não é mais o meu país de sonho. E, no mesmo tempo, decidi de parar de trabalhar, seja, continuar no melhoramento genético que eu tinha trabalhado, em que se tenta, ou seja, a tentativa de adequar
as plantas, as espécies que a gente cultiva, aos cada dia piores situações que a gente oferece a eles, resultante do modo de cultivar. Então, decidi de fazer testes, primeiro começando com princípios da agricultura orgânica, depois também testando rotação de cultivo, depois também consórcios de diferentes cultivos, e tudo isso tanto no laboratório quanto no campo, e depois chegando à conclusão nos testes no campo, que eu fiz diferentes, como chama, consórcios, ou seja, consórcios, situações, diferentes situações, situações com árvores, sem árvores, com árvores próximas, com árvores não próximas, com árvores podadas, não podadas, e chegar à conclusão que é ecossistema. Ou seja, a gente tem que trabalhar no ecossistema, com ecossistema, e tem que ser o ecossistema natural e original que tinha no lugar que a gente vive. Uhum. E dando aquela dinâmica. Perfeito. É interessante falar isso, né, de valorizar o ecossistema do local que vive, né? Você acha que esses princípios da agricultura sintrópica e dos sistemas agroflorestais, que também se alimentam muito das pesquisas que o senhor fez, você acha que eles podem ser aplicados em qualquer lugar? Ou porque eu já ouvi gente dizendo, ah, não, essa coisa de agrofloresta funciona muito bem para plantas tropicais, em climas mais frios, com geada não funciona muito bem. O que você acha disso? Veja, eu tenho uma filha que vive no norte da Noruega, em Tromsø, e aquilo está na subártica. Então, e ela, naqueles 3 meses que tem sol e pode cultivar umas verduras e umas frutas como morango e, sobretudo, tal de agora me esqueço. Bom, tem a blueberry e a Os framboesa e mirtilos? outros que ela, sim, mirtilos que ela cultiva e framboesa, que elas, os dois produzem lá sem problema, seja sem proteção. Morango precisa uma certa proteção, mas ela vai. Tá, e ela produz batata andina, produz cenoura, produz cebola não vai, que é fria demais, mas várias folhas também. Tá. Então, e ela usa os princípios do ecossistema, trabalha com ecossistema natural e original, ou seja, a bétula, tem 4 espécies de bétula lá, que formam nos lugares que não é tundra, seja que é taiga, que é estreito, faixa na beira do mar, ela cultiva, seja, deixa aquelas árvores e para poder cultivar, ela destopa ela, seja, poda ela no osso, depois de fazer as folhas, porque logo quando a neve, hemisfério norte, agora em junho, fim de maio, início de junho, dilui, ela já vem com folha, e uns 15 dias depois, está pleno, como chama, vestido de folhas, e aí também a terra aqueceu o suficiente para poder plantar batatinhas, para plantar outras coisas, e aí ela poda aquelas árvores, e elas, reação para aquela poda, elas crescem de novo, e no outono eles já protegem de novo os cultivos delas, eles, além de dar matéria orgânica, eles dão proteção e para os cultivos dela e ainda resultante da poda forte que elas deixam no osso. Isso faz poda apical e isso induz a planta seja, de mandar exudatos, seiva dela, codificado para aquela parte da micorriza dos fungos, bactérias que vivem no entorno das raízes dela, para eles produzir, para aqueles que podem produzir, seja, bactérias que podem produzir fitohormônios de crescimento, que depois é disponibilizado para todas as plantas do entorno, tanto
aquela bétula, quanto as verduras que ela planta, quanto as outras plantas nativas que ela tem. Então, é a mesma coisa como estou fazendo, só que usando a vegetação daquele lugar e junto com as plantas cultivadas que ele usa e a dinâmica daquele ecossistema e fazer aquilo que eu considero, penso, que seria a função do ser humano e para que ele apareceu, ele não apareceu para fazer turismo, como já parasitar em cima de ecossistemas, para saquear ecossistemas, para explorar. Ele apareceu como animal, ou seja, transformou-se como animal dominante há 200 mil anos atrás, como, vamos falar, como pastor superior. Não pastor de ovelhas ou de vacas, não. Pastor, aquele coordenador, aquele não dono, mas com sua capacidade de poder pensar de forma abstrata, ver contextos complexos e criar, como se chama, ferramentas eficientes, ele chegou a ser equipado para dar uma outra dimensão à vida, ou seja, criar contextos, ou criar situações com efeito sinergético, ou seja, em vez de adicionar a espécie dela mais um, fazer multiplicar ou fazer de 2, 5. É isso que estou fazendo, estou podando, estou trazendo diferentes espécies, para mim não existe exótico, planto aquelas que eu vejo que podem, porque nós temos tantos desertos e temos tantas terras degradadas, e depois a gente covardemente transforma quando está próximo de riachinho, de rio, de uma água, ou num morro íngreme, transformamos aquela calamidade numa app e covardemente nós nos afastamos. Nós podíamos interagir de outra forma, nós podíamos plantar aquilo de novo e recompensar, não, pagar débito dos nossos antepassados, já desde 12 mil anos. Estou perdido nesse planeta, ou seja, perderam devido, na minha interpretação, devido a câmbio de clima que teve há uns 12 mil anos atrás, da última época glacial, que 92% habitado pelo ser humano no momento, naquele tempo era estepe ou coberto de neve e gelo. Então, o ser humano, com o aquecimento do clima, ele se encontrou de repente com um ecossistema novo. E ele começou a catar, a colher frutos, a caçar animais. Isso é permitido ou não é permitido? Uma onça também caça, mas ela tem critério de caçar. A presença da onça, ela é benéfica. Ela caça com critério, sob critério da capacidade daquelas espécies, como chama, dado a elas, confiado a ela, para tomar conta delas, seja para cuidar delas, o critério é a capacidade daquela espécie de otimizar o ecossistema. Seja, ela caça os doentes, que é para manter a saúde no sistema do rebanho. Segundo, ela tira, se prolifera também, prevendo já meses antes que vai ter pouca comida, então ela se prolifera, se começa a se cruzar, e no momento que realmente vem a escassez, o número aumenta e aí ela diminui aquele rebanho para um tamanho que, de novo, não é prejudicativo, porque se eu aumento ilimitadamente os herbívoros, frugívoros, etc., etc., então eles podem me eliminar um ecossistema. Isso sabemos, olhando certos problemas, os muitos problemas que temos com capivara, que temos com outros animais, com javali, etc., etc., que tudo é por falta do equilíbrio, ou seja, por falta dos predadores
que todas as espécies, tanto plantas quanto animais, ocorrem sempre com seu predador. O predador não é, também a gente. O predador não é, onça não é predador da gente, são bactérias e outras coisinhas, tá? E fungos. Tá, mas sempre, todos eles aparecem com seu predador e dessa forma, e agindo dessa forma, então tem um constante aumento devido como a gente observa quando nós nos afastamos. Então, minha pergunta é mudar as nossas estratégias e agir de forma com que seja certa a vida e não explorar. E em vez de fingir e falar mentiras e saquear, tentar em cada passo que a gente anda, em tudo que a gente faz, o que posso fazer para que o efeito da minha interação seja benéfico para todos os submetidos, atingidos e presentes à minha interação. E, no mesmo tempo, as condições inter e intraespecíficas, isso vejo todo dia como agricultor, são baseados unilateralmente no amor incondicional e na cooperação, e não na concorrência, não na competição. Isso a gente só encontra no nosso espelho. E depois fazemos o erro de interpretar aquilo que estamos vendo no nosso espelho, que seja o funcionamento do entorno, seja do resto da vida ou das espécies. Perfeito. E em cima daquilo a gente cria... Não, pode Pode, continuar. fala. Não, Não, pode falar. eu ia para a próxima pergunta. Eu achei que o senhor tinha terminado. Pode. Eu ia para a próxima pergunta, que era perguntar com relação a como que fica essa interação entre a produção de alimentos e o meio ambiente, porque a gente vê que aqui no Brasil, quando a gente olha a questão das mudanças climáticas e tal, a gente vê que a agricultura, da maneira com que ela é feita, na monocultura e tal, é uma das grandes vilãs, né? Que leva ao desmatamento, que a forma de uso do solo acaba produzindo gases estufa e tudo mais. Como que a agricultura sintrópica, os sistemas agroflorestais podem ajudar a gente a ter uma forma de produção de alimentos que não seja tão danosa para o meio ambiente? Veja, já lhe falei, os termos se transformaram como chama, em termos muitas vezes sem conteúdo, mas o que eu estou Uhum. fazendo, me levou agora a aumento de produção. As terras são mais férteis, seja, me produzem mais. Eu tenho um acréscimo nos lugares que faço interação, seja que estou cultivando meu cacau, banana, etc., outras fruteiras e minhas verduras, de pelo menos meio a 3 centímetros de terra preta por ano. Então, quando a gente chega para aquilo, veja, essa coisa de mudança climática sempre houve. No século XIV, XV, tinha uma pequena época glacial, tá? Isso levou com que na Europa, seja no hemisfério norte, as pessoas morreram de fome e indiretamente levou para a peste. E indiretamente também levou para que eles buscando outros lugares. Tá. Mas isso não é só essa agricultura de hoje. Toda nossa agricultura, só que temos muito mais pessoas hoje do que há 500 anos atrás. Muito, muito mais. Então, esse muito mais faz a mesma coisa quando os nossos antepassados, há 5.000 anos atrás na Europa, eles fizeram derruba e queima.
E depois eles tinham neolítico, e eles tinham que passar naquele neolítico. Sim, primeiro só catando, escolhendo. Eles só escolhendo, e depois, assim, isso, imagina-se se alguém vem para fazer uma extração dentro da sua habitação, do seu jardim, você iria ficar bravo com ele, se chamava ele de ladrão. E assim, uma pessoa que só vai para catar frutos é um ladrão, se ele não planta. E não planta mais do que aquilo que ele faz. E se ele faz isso, pesca, só por ter fome. A fome não é critério, a fome é meio dado a todas as serras, tanto bactérias quanto animais, como plantas, para poder transformar aquela parte da função dela num ato apaciante para eles. Assim, o nosso comer deveria ser comendo frutos, que somos frugívoros, tornativos, como podemos comer as folhas. Então, plantando frutos e interagir nesse ecossistema para que a nossa interação seja benéfica. Tá. Então, aí agora, quando agora se proliferam, começa a ficar complicado. Foi no Neolítico que eles começaram depois a fazer primeiras tentativas de agricultura e mais tarde os romanos eram certos artistas, seja sobretudo os que viveram, seja os etruscos, que eles tiveram sistemas muito complexos com isso você pode ler, se você lê o Plínio Maior, que escreveu os textos mais ou menos no primeiro século após Cristo, ele descreve, e é muito, tanto poético como muito bem descrito, e é esse que estou querendo agora, ou seja, eu comprei um pedacinho de pampa para transformar aquela pampa naquilo que ele está descrevendo. Tá, então, se nós tudo fizéssemos, aquilo não faltava nada, só ficava cada dia mais rico o planeta e não teria pessoas demais, teria faltando pessoas e todo mundo teria suficiente trabalho. Só que aí como chama, uma questão filosófica, uma questão de crenças, uma questão de padrões que nós elevamos, e sobretudo crenças. Todas as religiões, não importa se é europeia, se é asiática, se é americana, todas elas acham, seja, isso foi resultado daquilo que aconteceu 12 mil anos atrás, transformação para a floresta do planeta, ou seja, terra firme no planeta, acham que eles foram escolhidos por Deus. E como chefes e donos, isso é um erro. A gente não somos escolhidos por Deus, nos aparecemos no contexto de um sistema inteligente e não sendo os inteligentes. E a partir do momento que a gente aceita aquilo e age a partir daquilo, aí a gente vê que todos são inteligentes, tanto todo é feito, toda a criação é inteligente, todos os animais são inteligentes, todos os bactérias, todos o que se implanta são inteligentes e todos em comunidade, seja, cada indivíduo, todas as espécies, seja, todos os indivíduos, todas as espécies, todas as gerações aparecem equipado para comunicar com os outros e aparecem para poder realizar as tarefas previstas para eles, movido pelo prazer interno. A partir do momento que a gente desce do pedestal, que a gente nos elevamos, nós vamos poder fazer os nossos trabalhos que eu faço, movido pelo prazer interno. Belo é este planeta, tudo está bem feito. O único que não funciona são as nossas crenças, que são é o nosso modo de viver. São todos os problemas que a gente cria. Não tem mal, não tem nada desse planeta, só existe. E o mal a gente cria, e o inferno é na nossa cabeça, e o mal está na nossa cabeça, e não fora de nós. Perfeito. Eram essas perguntas que eu tinha para fazer para você, Ernst. Você tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que seria importante compartilhar com o nosso público? Não, eu tentei de ficar, como se chama isso, abrangente. Perfeito. Então era isso, agradeço muito o seu tempo, muito a sua disponibilidade para conversar aqui com a gente.
Muito obrigada. Vou colocar você Eh, nos bastidores rapidinho só para fazer o encerramento do programa. Opa, eh, tem alguma por, dica? por favor, me manda esta entrevista no Pode deixar. extenso para mim, no extenso para mim. Pode deixar, mandarei. Tá, ok? Muito obrigado. Só, Eu só que agradeço. sem tirar nada, só ela no extenso. Com certeza, pode deixar. Tá bom. Muito Abração, obrigado. mestre. Muito obrigada. Tá, Tchau, tchau. tá, de nada. Tchau, tchau. Era isso, gente. Agradeço muito a presença aqui do Ernst na conversa com a gente. E agradeço muito a você que assistiu aqui com a gente até o final. Tchau, tchau.